a Bíblia vai dizer no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23, que Jesus está com os discípulos no barco. Jesus está com os discípulos no barco e eles iam para o outro lado do mar, ou para o outro lado da margem do mar. Só que no percurso, no trajeto que eles estavam fazendo, a Bíblia diz que o barco dos discípulos foi atingido por uma tempestade. E o barco dos discípulos foi atingido pela tempestade. E o contexto vai dizer que o barco estava entrando água no barco. E o barco estava quase afundando por causa da tempestade. E numa tempestade como essa, raramente um barco daquele porte poderia suportar aquela tempestade. Segundo o historiador, que o barco que os discípulos estavam não era uma caravela, também não era um navio. A Bíblia diz que era um barquinho. Tinha 9 metros de comprimentos o barquinho, 2,5 metros de largura por 1,25 m de altura. Então, aquele barco não podia suportar aquela tempestade. Mas a Bíblia claramente diz que o barco não afundou. Entrou água no barco, mas o barco não afundou. E por que o barco não afundou? O barco não era grande. Os discípulos não tinham habilidade de lidar com a tempestade. Então, o barco não afundou porque Jesus está no barco. O barco não afundou naquela tempestade porque era um barco grande, porque eles eram habilidosos na tempestade. A Bíblia diz que o barco não afundou porque Jesus está com os discípulos no barco. Voltando para os nossos dias atuais, para o momento em que estamos vivenciando, o barco é o retrato da igreja. O mar é o mundo. A tempestade representa a fúria de Satanás, a investida do inimigo contra a nossa vida. E o lugar em que eles queriam chegar representa a nova Jerusalém de Deus, representa os céus, representa o paraíso. Mas veja só que a Bíblia diz que o barco foi atingido pela tempestade. E se o barco é o retrato da igreja, individualmente você é a igreja. Eu sou a igreja. E a fúria do inimigo contra a nossa vida é constante. Perseguições, calúnia, difamação, tentação, doenças e algumas coisas assim desse porte nós temos enfrentado.
você também tem enfrentado. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você, uma palavra do Senhor para você. Veja bem que o contexto diz que mesmo o barco sendo atingido pela tempestade, mas o barco não afundou. Entrando água no barco, mas a Bíblia diz que o barco não afundou. Por que que o barco não afundou? Porque Jesus está no barco. Por mais que aquela tempestade deixou os discípulos com medo, apavorado, mas a Bíblia diz que Jesus estava no barco. E quando eles clamaram, a Bíblia diz que Jesus levantou-se de onde estava e repreendeu o vento e repreendeu a tempestade. Jesus estava esperando eles clamar, porque o próprio Deus um dia falou com Jeremias dizendo: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Deus não disse para Jeremias não clamar. Deus não disse para Jeremias não orar. Deus disse: Jeremias, clama, porque no momento em que tu clamar, eu vou te responder. No momento em que tu orar, eu vou te responder. E vou anunciar a ti, vou revelar a ti coisas grandes, vou te dar coisas grandes que ainda não tem. Então, no meio de uma tempestade, que é a fúria do inimigo, o vento soprando o contrário, tentação e toda a investida do inimigo, o Senhor pede que a gente clame, o Senhor pede que a gente ore, que a gente confie, que a gente acredita no Senhor. Porque mesmo você vivenciando todo este mal, mas este mal não vai te destruir. O inimigo não vai destruir a tua casa, não vai destruir o teu casamento, não vai destruir a tua empresa, o teu ministério. Por quê? Porque Deus está presente. Não vai destruir, não é porque você é habilidoso, porque você é sábio, porque você é inteligente. Não vai destruir porque Deus está presente na sua vida. E se Deus está presente, você não pode ficar com medo, você não pode ficar apavorado, desesperado. Você precisa confiar, você precisa acreditar, você precisa crer, ter fé, porque o inimigo, ele não vai destruir a sua vida. Porque o Senhor está presente. Porque o Senhor está presente na sua vida. Então, é só clamar. Porque a tradição vai dizer que quando os discípulos clamaram, quando eles oraram, a história mudou. Enquanto eles estavam calados, eles estavam com medo. Enquanto eles estavam calados, eles estavam apavorados. Mas a Bíblia diz que quando eles clamaram, a história mudou, o quadro mudou. Porque Jesus se levantou de onde estava. E segundo o historiador, que Jesus abriu os braços e naquele momento ele repreendeu o vento, repreendeu o mar. E a Bíblia diz que tudo voltou a ser como era antes. E eles continuaram a navegar. E a Bíblia diz que eles chegaram ao outro lado do mar. Então, esta é
a palavra que Deus colocou no meu coração. Você precisa clamar, você precisa orar no meio de uma tempestade. Se você está passando pelo vale, você precisa clamar. Se você está passando pelo deserto, você precisa clamar. Se você está passando, aleluia, está sendo tentado, você precisa clamar.